Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. Estamos aqui com o nosso programa Obreiros em Foco e eu estou seguro que tudo que vamos mostrar, que tudo que vamos falar, meditar, irá fortalecer nossa vida espiritual, uma vez que já estamos vivendo a expectativa para o dia 8 de julho. 8 de julho, que será o segundo sábado do mês, onde estaremos vivendo a primacia. Já estamos vivendo porque foi entregado a todos os obreiros uma alfombra, como esta aqui que se encontra em minha mão. Aí está, você pode ver em sua pantalla, e para cada dia há um mensagem que todos devem meditar, e depois que meditar neste mensagem, uno deve colocar a alfombra no piso e realizar uma oração, como você vai ver agora, o exemplo aí em sua pantalla, aí está. Depois que você lê ele mensagem, meditou, você dobra suas rodilhas em sua casa, onde você queira, e você vai fazer sua oração. Incluso hoje, dentro dele programa, ademais de todos prepararem sua sídia, prepara aí uma sídia, coloque nessa sídia a palavra de Deus e prepare obreiros, colaboradores, CPOs, sua alfombra, porque vamos colocar nossas rodilhas no piso e pedir a Deus que nos haga justiça, que sua justiça se materialize em nossas vidas. Hoje vamos a mostrar a história dele pastor Javier Cruz e sua esposa, uma história muito bendecida, uma experiência forte com Deus. Vamos mostrar também quem passou por fogo e por terremotos e permaneceu, porque colocou a Deus em primeiro lugar. Vamos começar o programa acompanhando este vídeo, que habla sobre este propósito de la primacia, aonde todos, uma vez que aprendem a colocar a Deus em primeiro lugar, porque muitos pensam que há posto Deus em primeiro lugar, e não há posto, porque quando Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas, Ele não pode obrar, Ele não pode manifestar seu poder como Ele quer ser. É necessário que Ele esteja em nossas vidas, em todos os aspectos, é necessário que Ele esteja em primeiro lugar. Prepare também seu vaso com água, e eu tenho pedido a todos que estão apartados, todos que se encontram alejados, que pedam ajuda. Hemos dado nosso WhatsApp, não só para você enviar seu nome, o nome de la família, pero também para você que está apartada, para você que está apartado e você deseja regressar. Você tem ganas de regressar, pero você ha dito, pastor Jorge, eu não tenho força. Eu conosco, eu sou um obreiro e conosco uma pessoa que está apartada, um ex-obreiro, um ex-pastor. Você pode comunicar-se com nós outros. De repente, és uma pessoa de sua própria família, que já estuve na obra, que já estuvo servindo a Deus, está apartado, está apartada e que necessita de ajuda. Nós outros realizamos esse trabalho com muita alegria, resgate em seu hogar. Vamos no hogar, hacemos a oração, orientamos e graças a Deus a pessoa recebe força para regressar ao reino de Deus, para regressar aos braços dele verdadeiro Salvador. 099 895-9144. Não permita
que o orgulho lhe impida de pedir ajuda, de pedir auxílio. Não permita que este orgulho lhe impida de regressar à casa de Deus. Se você necessita, você pode comunicar-se com nós outros, que vamos muito pronto. Está aí tocando em sua porta, fazendo a visita, e eu estou seguro que suas heridas serão sanadas, porque as piores heridas não se encontram nele corpo, mas se encontra em el alma, se encontra adentro de você. E você quer ajuda, quer auxílio, vamos lhe ajudar. Vamos primeiro a este vídeo e já regressaremos com todos ustedes. El primer lugar, lo más importante, la primacía. Todas las personas tienen a alguien en la vida que consideran muy importantes, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o cualquier otra persona que usted tenga una gran consideración. El siervo de Dios también tiene una lista de personas especiales en su vida, mas el primer lugar de mayor reverencia y de mayor respeto siempre es su Señor. Eso no es solo demostrado con palabras, sino con actos de fidelidad, ofreciendo a Dios las primicias en absolutamente todo, probando así su sumisión a la voluntad de quien ocupa el lugar más importante en su vida. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía, una reunión para todos los obreros y colaboradores, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @Obreros Ecuador. Sepa que a primacía é uma atitude que uno muestra que realmente Deus é primeiro em sua vida. Eu gostaria que todos acompanhassem comigo livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, ele versículo 17 e ele versículo 18. Primeiro vamos aqui nele 17. E ele é antes de todas as coisas. Mire o que está escrito. E ele é ele Senhor Jesus, é nosso Deus, é antes de todas as coisas. E em ele todas as coisas permanecem. Ele é antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já existia. E ele, vuelva por favor, ele versículo por favor. E em ele todas as coisas permanecem. Todas as coisas permanecem. Se eu permaneço nele, se você permanece em ele, é porque estamos colocando a ele como primeiro. Ele não é uma opção, é primeiro. Primeiro em que sentido, pastor Jorge? Em todos os sentidos. Passe lo que passe, venga lo que venga, suceda lo que suceda, Deus em minhas atitudes é primeiro. Porque há gente que ha dito, Deus é primeiro, mas quando passa por uma tormenta, quando tem que passar por uma tentação, uno não mostra que Deus é primeiro. Sempre coloca Deus ao lado, porque quando Deus é primeiro, não há negociação com sua salvação, não há que estar de acordo com nada que a carne lhe pede.
versículo 18. Mire o que está escrito nele, versículo 18. Ele é também a cabeça del cuerpo, que és la igreja. La cabeça del cuerpo ou de la igreja és nuestro Senhor Jesus. És la cabeça que dá la direção. És la cabeça que toma as decisões do que hacer. Ele cabeça. E quando ele é primeiro em nossas vidas, obreiros, colaboradores e CPOs, quando ele é primeiro, nós outros não tomamos atitudes por la emoção, mas tomamos atitudes por la razão, porque somos guiados por la cabeça, que és ele Senhor Jesus. E siga falando. E ele ele princípio. Ele princípio, ele primogênito de entre os mortos. Você sabe que Jesus ressuscitou de los muertos. Ele ele princípio. Ele ressuscitou de los muertos. E nós outros um dia também, todos que faleceram, irão ressuscitar. Pero ele ele primogênito. Aquele que ressuscitou de los muertos para comprovar que nosso Deus venceu hasta la muerte. E sigue para terminar, a fim de que ele tenha em toda la primacia, em todo, aí está, a fim de que ele tenha em todo la primacia. Se nosso Deus não és ele primeiro, estamos perdendo tempo. Por isso, quando falamos sobre ele dízimo, obreiros, muita gente pensa assim, cada um tem um pensamento, que ele dízimo é dar dinheiro para a igreja, é dar dinheiro para o pastor, mas sabemos que ele dízimo é uma señal que um está colocando a Deus em primeiro lugar. Mas nós outros falamos a la gente que sirve, você dá 10%, mas sigue com ódio, com ressentimento em seu coração. Deus, todavia, não é primeiro. Que sirve um trazer o dízimo à la igreja e está traicionando a sua esposa ou a seu marido. Deus não é primeiro. Que sirve a entrego ele dízimo, mas vivo prostituindo, vive na prostituição. Deus não é primeiro. Quando Deus é primeiro, nós outros não solamente devolvemos os 10%, mas mostramos que Deus é primeiro em nossas decisões, em nossas atitudes. Mostramos que Deus é primeiro. Quando vamos almoçar, quando vamos comer algo, antes de comer, nós outros apresentamos aquela comida e agradecemos a Deus. Nada necessita dizer-me, Jorge, quando você receba algum dinheiro, primeiro separe-lhe dízimo, é automático. Porque quando Deus é primeiro, você sabe como honrá-lo, você sabe como dar a honra para Ele. Por mais que você seja criticado, mas suas atitudes mostram que Deus está como primeiro, como está escrito aí, a fim de que Ele tenha em todo la primacia. Por isso que estamos vivendo este propósito de la primacia, porque quando nós outros colocamos a Deus como primeiro, quando nossa vontade, quando nossos desejos não prevalecem, o que prevalece é a vontade de Deus. Vou lhe dar um outro exemplo, é aquela pessoa que quer um noivo, que quer uma novia, e é de a hora, Deus, meu Padre, mostra-me uma novia, mostra para mim um noivo,
mas que não seja hecha minha vontade, mas que seja hecha tu vontade. Esta pessoa está colocando a Deus em quê? Em primeiro lugar. Quando uno é solteiro e uno vai começar ou quer começar um relacionamento com outra pessoa e se dá conta que aquela pessoa não tem compromisso com Deus, há um que venga à igreja, mas não tem nada que ver com Deus, uno prefere seguir solteiro. Eu prefiro seguir solteiro que me involucrar com uma pessoa que será um problema futuro em minha vida. Ou seja, uno está colocando a Deus em primeiro lugar. Medite, obreiros, medite em tudo isso, porque quando Deus é primeiro, acontece com uno o que aconteceu com Abraão. Se você meditar a história de Abraão, em todo Deus o bendiga, porque ele puso a Deus em todo, em primeiro lugar. Quando Deus é primeiro, é impossível que ele, diabo, prevaleça. É impossível que você seja avergonçado. É impossível você viver decaído. Mas quando Deus é primeiro, tudo cambia. Tudo é uma bendição. A vida cambia, porque muitos não conseguem se liberar. Porque Deus aún não é primeiro. Porque há gente que hace tantos ajunos de Daniel, termina o ajuno, começa outro ajuno, e não és bautizado com o Espírito Santo, porque Deus aún não é primeiro. Pastor Jorge, e que significa pôr Deus por primeiro? É se entregar 100%. Guste a quem guste, e Deus bendecerá. Foi entregue esta honra para os terdes, obreiros. Foi entregada esta honra, e você deve sacar uma cópia de 2 honras mais. E nós outros orientamos a todos sábado, que você vai em búsqueda, que não é difícil, de 2 pessoas de seu grupo, porque cada obreiro está aí em um grupo de evangelização, grupo Rove, grupo de la Cáceres, há vários grupos. Você vai buscar 2 pessoas firmes e vai dizer para ela: você quer fazer este propósito comigo? Hasta dia 8. E dia 8, todos os obreiros, colaboradores e CPOs trairão 2 pessoas. Não estou falando de ir buscar uma pessoa afuera da igreja. Não. Alguém de adentro, que já esteja firme, que já esteja ali servindo a Deus, e você sabe que esta pessoa tem condições amanhã e nele futuro de ser um obreiro, de ser uma obreira, e será um discípulo que você vai trazer dia 8. Cada obreiro, cada evangelizador e CPO vai trazer 2 pessoas, e estas 2 pessoas devem estar com nós outros orando todos os dias e também nele programa Obreiros em Foco. Daqui um rato vamos dobrar nossas rodilhas para pedir justiça a Deus e vamos colocar nossas rodilhas nesta alfombra. E Deus, com certeza, reconhecendo-se que és Ele primeiro em nossas vidas, coisas grandes, coisas extraordinárias acontecerão para que Ele seja glorificado. Vamos acompanhar a história dele, pastor Javier Cruz, mejor dicho, pastor Javier Cruz, e depois regressaremos com todos os terdes. Mi nombre es Janina Magnaterra. Antes de conocer la iglesia, la situación en mi familia estaba llena de problemas, principalmente económicos, en la relación con mis papás. Eso estaba afectando, generaba discusiones, había que pagar las cuentas y no existía el dinero.
Mi mamá también le afectaba eso, entonces generaba inconvenientes entre ellos, peleas que se veían, ¿no? Yo tengo una hermana más grande y las dos en ese momento veíamos toda esa situación. Mi nombre es Javier Cruz y yo crecí en una familia donde había, el principal problema era la salud, había muchos problemas de salud de parte de mi padre. Mi padre él estaba cargando una enfermedad donde sufría con artrosis. Esa enfermedad ya había sido también cargada por la abuela, o sea, por mi abuela, por la hermana de él, todo, y ellos estaban sufriendo. Ya había fallecido mi tía por causa de eso, mi abuela por causa de esa enfermedad, y esa situación hizo con que él cada vez esté más enfermo, no pueda trabajar por causa del trabajo, de la falta de trabajo también. Vinieron los problemas dentro del hogar, generalmente había discusiones y esas discusiones, esos problemas eran por causa de la falta de dinero, por el ánimo estar un poco malo por causa del problema de salud que mi papá tenía, y eso generó que ellos caigan en una situación de muchos problemas, peleas y dificultades. Y eso iba cada vez agravándose más, ¿no? Recuerdo ya pasada la adolescencia, en mi juventud, ya en el colegio, episodios en que tuvieron que llamar a mi mamá que me venga a buscar porque eran ataques de llanto que no había quien me parara. A eso después también se fue sumando que comencé a tener dolores de cabeza constante. Iba al médico y me ponían por vena, me daban medicación para que se me pasaran esos dolores y no me pasaban, era continuar, y eran días, quizás semanas que duraban esos dolores de cabeza continuos y pasaba el tiempo y continuaba de la misma forma. Todos esos problemas que generaba la enfermedad, el problema económico, hizo que obviamente tanto mi papá como antes de fallecer, como había dicho mi abuela y mis familiares, buscaran ayuda, ¿no? Siempre a donde alguien le decía que había una solución para esa enfermedad que no tenía para la medicina una solución, solamente, por ejemplo, se podía tomar calmantes y nada más, no había una cura para esa enfermedad. Entonces ellos buscaban brujos, curanderos, lugares a donde le decían que vaya para que se pueda sanar, ellos iban, ¿no? Y me acuerdo que obviamente se gastaba dinero, había muchos problemas, digamos, por no poder encontrar esa solución. Siempre se iba a un lugar, se iba a otro, pero nada lo podía solucionar. Luego ahí, bueno, mi mamá dada esta situación, vio por televisión el programa de la iglesia y decidieron ir con mi papá, ¿no? Primeramente por la situación económica. A los días de haber empezado a ir a la iglesia, mi mamá la detectan cáncer, ¿no? Entonces se sumó esa situación y fue fuerte porque era poco el tiempo. La doctora le había dicho máximo 6 meses. Fue así que nosotros llegamos a la iglesia, que ellos ya habían ido a muchos lugares, ¿no? Habían ido inclusive a iglesias de otras denominaciones, y yo nunca veía un cambio. Entonces, pero sin que ellos nos avisen, ellos ya estaban viendo la televisión, los programas de televisión, y sin que ellos nos avisen, ellos empezaron a participar, y en un tiempo uno empezó a ver que mi papá ya estaba más tranquilo, reaccionaba diferente delante de los problemas, empezó ya a tomar menos medicamentos, a sentirse más fuerte, más sano, y a partir de ese momento yo vi que había un cambio, vi que había algo diferente en ese lugar a donde ellos habían ido a golpear las puertas, hasta que vimos que él fue completamente libre de todas esas dolencias, al punto que no tomaba ni siquiera un calmante. Y fue así que mi mamá empezó a buscar cada vez más, porque hacía poquito que había llegado a la iglesia, pero ella estaba por las prédicas, por lo que el pastor la orientaba, a ellos dos, ¿no? Ella salió adelante, empezó a confiar, entregar su vida, hacer sus votos con Dios, y fue sanada de cáncer y la situación económica comenzó a cambiar.
Mi papá empezó a trabajar mucho mejor, las deudas que había se pudieron pagar y se solucionó toda esa situación. Más allá de eso, yo continuaba sin querer tomar ese paso. O sea, yo veía los cambios en mi familia, veía la sanidad de mi mamá, participaba en algunas reuniones, pero por compromiso, por acompañar a mi mamá o a mi papá, que ellos ya estaban firmes. Ahí yo tuve esa fe de ir a ver cómo era ese lugar, a ver qué es lo que pasaba, porque uno veía algo diferente. Cuando yo llegué a la iglesia, lo que más me impactó fue cómo los pastores, ellos hablaban, la fuerza, el espíritu, la vida que ellos tenían, ¿no? Uno participaba de las reuniones y uno veía cómo aquel pastor tenía vida, tenía muy claro todo cómo él servía a Dios, cómo él llevaba su vida, uno veía el matrimonio de ellos, la familia de ellos, el espíritu que había en ellos. Entonces, cuando yo llegué, inmediatamente, no pasó mucho tiempo, que yo dije, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me hace falta, eso es lo que yo estaba buscando. Yo tomé la decisión de acercarme a la iglesia. Me acuerdo que fue un miércoles, en la tarde yo salí de mi casa, no les dije a nadie a dónde iba y fui a la iglesia. Y la oración, me quité, digamos, todo peso que yo tenía. Hablé con Dios en el hecho de decir, bueno, Señor, yo me encuentro en esta situación. Y fue así que en ese día, cuando salí de la iglesia, ya salí más aliviada y de a poquito empecé a sentirme mejor. Es como que internamente hubo un cambio de ya esa angustia o esa presión que yo sentía en mi garganta, digamos, de la angustia, de la depresión, del llanto, del querer, ya no lo sentí más. Entonces, ver esa determinación en ellos me llevó a mí a entregarme rápidamente. Tenía angustia, tristeza, malos pensamientos. Lo primero, me hablaron del bautismo, entonces me bauticé en las aguas, entregué mi vida para Dios. Y así fue que tomé la decisión de bautizarme en las aguas. Al poco tiempo recibí el Espíritu Santo. Y nació en mí el deseo, ¿no?, de ganar almas, de servir más, de dar más para el Señor. Más me llamaba la atención el pastor en aquella época, hablaba mucho del Espíritu Santo y él decía de que el Espíritu Santo era la solución, era la salida para todo. Yo empecé a buscar el Espíritu Santo en las madrugadas, buscar en la iglesia, cambiar mi comportamiento, obviamente, hacia mis padres, hacia mi familia, todo lo que me decían que yo haga para cambiar, para recibir el Espíritu Santo, yo hacía porque lo único que yo quería era eso. Después de abandonar todo los pecados, todo lo malo, entonces llegó el día en que yo recibí el Espíritu Santo y cuando yo recibí el Espíritu Santo, entonces todo cambió. En mi interior todo cambió. Lo que más me marcó es que yo empecé a ver cómo había personas sufriendo, cómo había personas mal en el mundo. Y lo que más me motivaba es que yo sabía que lo que yo tenía le podía ayudar a esas personas. Lo que yo había recibido, lo que yo tenía dentro mío, le podía dar una solución a ese problema que ellas tenían. Y de ayudar a aquellos muchos jóvenes o muchas personas que quizás estaban pasando por una situación que para mí en el momento era tan angustiante que cuando me liberé de todo eso, o sea, ese alivio, digamos, yo decía, bueno, aquel que lo esté pasando lo necesita realmente tener idea de que existe otra, de que puede realmente salir de esa situación, ¿no? Ese bautismo con el Espíritu Santo solo me enfocó en una sola cosa, en ayudar a las personas que estaban sufriendo. Y fue ahí que uno comenzó a servir a Dios. Ahí fue que entré a la obra, pude entrar como pastor. Hoy ya son más de 18 años que yo sirvo a Dios como pastor. Hemos podido ayudar a muchas personas. Y eso fue gratificante, ¿no? O sea, era una manera de ofrendar cada día más para Dios y sentirme obviamente bien, llena, plena, buscar cada día fortalecerme más. Y bueno, nació el deseo obviamente de servir a Dios en el altar. Y con los años, después de 5 o 6 años, conocí a mi esposo. Y bueno, estuvimos un tiempo de novia y nos casamos. Y hoy estamos los dos sirviendo a Dios en el altar.
Dios fue completando en mi vida, en la vida sentimental. Conocí una mujer de Dios, a mi esposa que en ese trabajo misionero que yo hago como pastor, entonces pude conocer una persona. Yo buscaba una persona que siga mis mismos ideales, mis mismos intereses. Gracias a Dios somos felizmente casados. Hoy ya llevamos más de 10 años de casado, ayudando a otras personas. Hoy nosotros estamos haciendo la obra en otro país, yendo por todo el mundo y siempre con esa disposición de ayudar a las personas. Bueno, gracias a Dios, hoy yo tengo un matrimonio totalmente bendecido, con los dos con el mismo propósito, con el mismo objetivo de servir a Dios en el altar, con respeto, con amor entre nosotros, y eso mismo es lo que nosotros podemos pasar para el pueblo y poder ayudar también a personas, a matrimonios, a gente que está pasando realmente una situación difícil y mostrarle, ¿no?, que Dios puede transformar la vida de ellos, ¿no? O sea, en su momento en nuestro país, hoy aquí en Ecuador también, ayudando al pueblo y agradecidas por este privilegio y esta posibilidad de poder servir a Dios en el altar. Hay un gran cambio en lo que yo era en mi juventud, o de lo que no había en mi juventud y de lo que hoy hay, de lo que Dios ha completado en mi vida. Você pudo acompanhar que história maravilhosa, não? Quando colocamos a nosso Deus como primeiro, é impossível não acontecer o propósito de Deus em nossas vidas. Obreiros, colaboradores e CPOs. Você que agarrou a honra, a tuya, nós outros lhe orientamos por la direção do Espírito Santo. Saca 2 cópias, 2. E você vai trazer neste dia 8 de julho, você vai trazer, e na reunião da primacia, você vai trazer 2 pessoas com você. Não estou pedindo para você ir buscar a gente afuera, gente que aún está liberando-se. Não, são pessoas que já estão firmes na igreja. Pessoas que participam do mesmo grupo que você participa. Busque 2 e entregue esta honra para eles, e você vai dizer para eles: você vai comigo dia 8, e orientar esta pessoa todos os dias. Ler a meditação, o versículo, e meditar, e depois colocar as rodilhas no piso com a alfombra e fazer sua oração, e buscar colocar a Deus em primeiro lugar. E hablando e colocar a Deus em primeiro lugar, eu gostaria que você acompanhasse uma história de quem passou por fogo, enfrentou terremotos, pero não desistiu. Seguiu firme porque aí está uma prova que Deus é primeiro em la vida de esta pessoa. Mientras tanto, prepare sua sídia, coloque nesta sídia a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus aberta, e quem tem a alfombra, como está aqui a minha, vamos colocar as rodilhas em la alfombra e vamos pedir a Deus: haga-nos justiça. Você que quer enviar seu nome, quer enviar o nome da família, aí está nosso WhatsApp, 099-895-9144. Eu sei que há pessoas que não são obreiros, nem sequer colaboradores, mas são pessoas que acompanham, lhe gusta acompanhar o programa Obreiros em Foco. Prepare também seu vaso com água, porque estou seguro que depois da oração, coisas diferentes vão acontecer. Sua vida terá um clima diferente. Você que está aí vivendo uma situação de desesperação, lá, injustiça
lhe há molestado, está lhe aplastando, nós outros vamos clamar ao Deus de la justiça. E uma vez que Ele é primeiro em nossas vidas, é impossível seguir como se encontra esta situação. Vamos a esta história. Quem passou por fogo e terremotos e já regressamos. Já vi fogo e terremotos, viento fuerte que passou. Já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Dayana, soy obrera hace 4 años. Comencé en la iglesia por una invitación de mi familia. Tenía problemas de depresión, deseos de suicidio, tenía una enfermedad en el hígado que me impedía comer bien. Y bueno, yo me fui curando, fui liberándome de esa depresión que yo tenía, de todos esos deseos de suicidio. Empecé a buscar más de Dios, interesarme más por las cosas de Dios. Empecé a involucrarme en los grupos, ayudar en los grupos, salir a evangelizar, comenzar a ganar almas, porque dentro de mí, al ver el cambio que yo había tenido por dentro, yo quería pasar esa misma alegría, ese mismo espíritu a las demás personas. Fui bautizada en el Espíritu Santo en una reunión, en una búsqueda que el pastor hizo. Fui levantada obrera, todo se dio vuelta. Mi mamá manifestaba en casa, había peleas, sufrí agresiones físicas, que a veces yo llegaba a la reunión golpeada, todo porque había un mal, ¿no? Para mí era un sufrimiento porque yo decía, yo comencé con ellos en la iglesia, estábamos todos en la fe y de repente yo sola luchando, enfrentando todo ese problema para poder ir a una reunión de la iglesia. Y para mí era una lucha enorme que parecía interminable. Y en ese proceso yo me acerqué más a Dios. En lugar de yo desanimarme, bajar los brazos, en lugar de yo largar todo, yo lo vi como una oportunidad de acercarme más a Dios. Es un desierto que tuve que pasar, ¿no? Me acerqué más, oraba, ayunaba, de todo yo hacía, hasta que bueno, todo fue cambiando, ¿no? Llegaron momentos que mi mamá decía, te voy a quemar el uniforme, sacaba todo el ropero y me decía, andate de casa, no te quiero ver, me decía mi mamá, me insultaba. Ese fue mi mayor lucha, que yo derramé lágrimas, que yo me acuerdo que yo me humillaba en el piso, lloraba, ponía mis manos en el piso y pasaba horas clamando porque yo no aceptaba la situación, porque yo llegaba y en cuanto yo llegaba era una guerra campal, en mi casa era una guerra campal. Yo permanecí, yo digo que fue Dios que me dio la fuerza para soportar, porque muchos pasan por situaciones así, desaniman, desisten, no lo ven como que una oportunidad para aferrarse más a Dios. Lo ven como, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿No? Pero no es así. Dios permite por algo, para uno demostrar que uno puede enfrentar cualquier situación, ¿no? Y vencerla. Hoy en día yo con mi familia soy feliz. Ellos cambiaron completamente conmigo. Yo puedo hablar con ellos de las cosas de la fe tranquilamente. Hoy en día mi familia cambió por completo. Esas oraciones que yo hice, esos ayunos que yo hice, esos clamores que yo hice con mi cara en el piso, dieron resultado. Las luchas vienen para todos, pero si uno no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios, no tiene base para seguir adelante, no tiene la fuerza, no tiene paz, no tiene la alegría que solo Él puede dar, porque uno puede pasar el peor momento de la vida de uno, pero si uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene paz, uno tiene alegría, y esa alegría no es algo pasajero, es algo que no pasa, que no se puede explicar, porque yo, por más que yo pasaba por problemas, yo tenía paz, y yo tenía alegría, porque yo sabía que Dios me estaba escuchando, por más que mis ojos vieran todo lo contrario, por más que mis ojos físicos vieran todo mal, mi fe, mis ojos de la fe veían otra cosa, que Dios por detrás de todo eso estaba obrando. Yo superé todas mis luchas, todos mis problemas gracias al Espíritu Santo. Yo sin el Espíritu Santo
yo no hubiese tenido la fuerza para enfrentar lo que enfrenté, para soportar las humillaciones que enfrenté. Yo no hubiese tenido esa fuerza. Fue gracias a Él, a la paz que Él me dio, a la alegría que Él me dio, a la fuerza que Él me dio, que yo a través de la fe pude vencer los problemas. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Veja que passar por fogo, passar por terremotos e permanecer, isto é muito forte. Isso é incrível. É o Espírito Santo que dá força, porque ele mira para uno e ele vê que uno coloca a Deus em primeiro lugar. Todos que hão posto a Deus em primeiro lugar não são decepcionados, são honrados por Deus, são bendecidos por Deus. Por isso, corra a sua alfombra, corra aí sua alfombra, obreiros, e aqueles que os obreiros já entregaram a honra e já lhe orientaram a orar com nós outros, corra aí também. Coloque, prepare, porque já vamos falar com Deus para que Ele pueda nos bendecir. Agora, gostaria, antes da oração, gostaria de acordar a todos que este jueves, agora, em la terapia del amor, nós outros vamos ter um dia especial. Será muito especial, porque será o dia por você. Será um dia por você. Esse é o nome, um dia por você. Nós outros entregamos uma tarjeta, como você pode ver aí, e pedimos para que ele, marido, e a esposa, escreva nesta tarjeta 3 coisas pelo qual um ama o outro. Eu já escrevi em minha tarjeta as 3 coisas que me hacem amar muito a minha esposa. E ela também escreveu. Claro que eu não a mostrei, ela tampouco a mim. Vamos cambiar essa tarjeta jueves a hora. Jueves a hora vamos cambiar a tarjeta. Pastor, e eu que não sou casada, não sou casado, sou solteiro, como hago? Você vai colocar ali as 3 opções, não? Ali na tarjeta, como você gostaria de ter a pessoa que você vai amar. A pessoa que você vai amar, quais são as 3 coisas que você gostaria que ela tenha? As 3 coisas que você diga, a pessoa que eu vou amar e ser amado, eu quero que essa pessoa tenha essas 3 coisitas aqui. Você vai escrever e você vai entregar dia jueves, como os casados também entregarão. A terapia é todo ele dia, por isso que nós outros colocamos um dia por você. Traga sua esposa, traga seu marido, venga sola. Se pastor, meu marido não vem, venga sola. Minha esposa não vem, venga solo, mas venga, porque a terapia, a cada charla, a cada oração, Deus está bendecendo. Jueves passado foi uma bendição, ele matrimônio coletivo, foi uma grande bendição, e você poderá estar com nós outros este jueves, 7 da manhã, eu estarei aqui no templo, depois eu regressarei às 3 da tarde, e depois às 7 da noite, e na noite do amor, com todos os pastores do templo, pastores bem casados, bendecendo sua família e sua vida sentimental. Pastor Gustavo estará 10 da manhã e 5 da tarde, e pastor Manuel estará às 12
del meio-dia. Pero gostaria de acordá-los que às 6 da tarde temos a hora de los solteiros. Todo terceiro jueves de cada mês, nós outros temos um jueves 6 da tarde para tratar de um tema solo para os solteiros. E vai ser uma bendição você estar com nós outros neste jueves às 6 da tarde. Participamos e depois uno vem para o salão para a terapia del amor. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Vamos falar com Deus. Corra sua alfombra, corra seu vaso com água. É momento de oração. Nosso Deus e nosso amado Padre, nós outros dobramos nossas rodillas em nome de nosso Senhor Jesus. Hacemos isso com todos os colaboradores, obreiros, CPOs e a todos aqueles que foram invitados pelos obreiros, pelos colaboradores e CPOs para estar com nós outros dia 8 de julho. Será o sábado de la primacia, um sábado inovidável, mas também, meu Padre, oramos com pessoas que se encontram vivendo um momento, uma situação de injustiça. Injustiça que ha causado grandes transtornos. Injustiça que ha causado esta enfermidade, esta desesperação, esta gana de morrer. Ó Deus meu, a injustiça entrou em la casa e entrou em la família para causar todo este dano. És madre com ódio del hijo, és el hijo com ódio de sua madre, de seu padre. És uma família que se encontra a cada dia vivendo um tormento. Pero Deus meu, tu poder és grande, grande para aplastar esta injustiça, para arrancar este sofrimento, este dolor, esta aflição que se encontra castigando a tu pueblo. Espírito Santo, quando terminar esta oração, que termine o dolor, que desapareça o espírito de la injustiça. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder, e bendiga este propósito de la primacia. Estamos seguros que a cada dia que colocamos Ele, Senhor, sempre em primeiro lugar, não há demônio, não há nada que nos impida de avançar. Espírito Santo, toma Equador em tus manos, bendiga Equador, bendiga a todos que estão apartados, dá força para que eles possam regressar, dá força para que eles possam chamar, pedir ajuda, pedir auxílio, porque vamos a ser ele rescate em seu hogar. Espírito Santo, entregamos a todos em tus manos. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. El primer lugar. Lo más importante. La primacía. Todas las personas tienen a alguien en la vida que consideran muy importantes, ya sean los padres, los hijos, el cónyuge o cualquier otra persona que usted tenga una gran consideración. El siervo de Dios
también tiene una lista de personas especiales en su vida. Mas el primer lugar de mayor reverencia y de mayor respeto siempre es su Señor. Eso no es solo demostrado con palabras, sino con actos de fidelidad, ofreciendo a Dios las primicias en absolutamente todo, probando así su sumisión a la voluntad de quien ocupa el lugar más importante en su vida. Sábado 8 de julio, en el segundo semestre del año, será el sábado de la primacía, una reunión para todos los obreros y colaboradores, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Álida Carvalho. ¿Cuál fue su aprendizaje en este mes sobre el examen espiritual? Bueno, es que debemos de día a día, la salvación se conquista día a día y no perder la comunión con Dios. Eso fue la experiencia que estuve y en el trabajo que se está haciendo llegó un momento, pasaron 3 días en donde por situaciones del día a día de desviarnos de problemas que acontecieron en esos 3 días, me acontecieron cosas y después es como que hubo como una luz. ¿Qué pasó? O sea, me desvié porque coloqué la mirada en ese problema que vino a mi vida. Entonces, continué haciendo el propósito. Por eso que nosotros como obreros debemos vigilar cada día y no perder nunca la comunión con Dios, porque es algo que se conquista día a día y todos los días estamos puestos para cambiar y corregir nuestros errores. ¿Y cuál fue su renovación ahora? ¿Qué fue lo que Dios habló con usted ahora al terminar esta reunión? Bueno, como se dice, pues no es hacer, es ser. Y yo que hago parte de un grupo, pues todos los días, todos los martes, todos los jueves, estamos siempre evangelizando y cada día tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. Bueno, estou seguro que o Espírito Santo já bendigo. Manhã, obreiros, por favor, você vai ler novamente, para cada dia está aí mensagem para que você pueda ler e depois que você meditou, depois que você mirou, o Espírito Santo vai falar com você. Coloque a alfombra nele piso, em seu quarto, em sua casa, como está aí em pantalla, coloque as rodilhas e agradeça a Deus. E coloque-lo em primeiro lugar. Porque se Deus está em primeiro lugar, todas as muralhas cairão. Todos os males, a maldição que seja, ela vai se converter em bendição. Pero Deus necessita ser primeiro. Se Ele é primeiro em tudo, não há quem te detenga. Se Ele é primeiro em tudo, seu espírito já cambia. Sua própria vida, de adentro hacia afuera, já começa a cambiar. Dia 8 de julho, estaremos com nossa alfombra e estaremos com os 2 invitados. Todos os obreiros vendrão uniformados e trairão seu invitado. Pastor, eu sou dele grupo Jovem, você vai trazer 2 firmes dele grupo Jovem. Pastor, eu sou dele grupo de evangelização, de la cura de los vícios. Eu sou dele grupo FTU, você vai trazer. Você vai trazer 2 com você. Será uma grande bendição, dia 8 de julho, o dia de la primacía. Estou seguro que o Espírito Santo bendecirá grandemente. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e hasta amanhã com nossa meditação. Prepárese.
este domingo 18 de junio. Únicamente a las 9:30. La entrada triunfal del Arca del Pacto. Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué honor es que Dios nos llame sus hijos y poner en Él nuestra fe, porque nos ama y nos protege con su amor infinito! Por ese motivo, en este día domingo 18 de junio, Día de los Padres, honraremos a nuestro Padre Celestial. Me conoces, sabes lo que necesito, aún antes de hablar. Participe de este día especial, porque también se realizará una oración para todos los padres de familia para que obtengan la sabiduría de Dios para ser un referencial para toda su familia. Si usted está apartado, este día está reservado para reencontrarse con su Padre Celestial y vuelva a tener paz para usted y su familia. Bendición especial para todos los padres. Domingo 18 de junio, a las 9:30, Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil, y en todas las iglesias universal del país. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.